Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia em mais esse encontro. É sempre muito bom estar aqui com você, podendo falar sobre assuntos bacaninhas e relevantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Atualmente, a gente percebe que a defesa do meio ambiente, dos direitos da natureza, direitos humanos, direitos das mulheres e outros assuntos correlatos são temas que estão no foco das atenções. E este será o foco também do nosso Conversa Pública de hoje. Nós vamos conhecer o trabalho de pessoas que têm colocado como missão atuar de maneira técnica e incisiva à frente dessas questões, articulando ações comuns que agregam e fortalecem os grupos em seus territórios. E essas pessoas, elas também acompanham as lutas de perto, dando visibilidade aos problemas e às conquistas, possibilitando assim a troca de experiências e a ajuda mútua. E para falar com a gente hoje, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a Carolina de Moura Campos. Ela é jornalista, defensora dos direitos humanos e da natureza e é também coordenadora de projetos no Instituto Cordilheira. Carolina, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de conversar aqui um pouco com vocês, esses temas tão relevantes. É isso aí, né? Temas que a gente realmente precisa falar e também divulgar. A gente quer fazer parte aí dessa turma que divulga, ajuda a espalhar boas notícias e levar informação relevante. Eu queria te perguntar, começar contigo perguntando o que é o Instituto Cordilheira? O Instituto Cordilheira é uma associação, né, da sociedade, uma instituição sem fins lucrativos, que reúne pessoas que há mais de 20 anos atuam na defesa do território, das serras e das águas de Minas Gerais. A instituição ela é recente, assim, tem 3 anos, vai fazer 3 anos, mas nós juntamos pessoas que já estão há 20 anos em diferentes espaços, enfrentando a mineração, seja criando redes, coletivos regionais, internacionais, impulsionando movimentos de base comunitária, elaborando denúncia, acompanhando os processos de licenciamento ambiental. E estamos muito felizes de estar organizado no Instituto Cordilheira, depois de tantos anos de batalhas nos movimentos e nos coletivos. E esse é o nosso foco, defender a vida, os direitos humanos, as serras e as águas, se contrapondo à mineração predatória, que aqui em Minas Gerais é um problema gravíssimo, não só aqui, em muitas outras partes do mundo, mas aqui a gente lida cotidianamente com grandes desafios impostos por esse modelo econômico extrativista que mata e destrói a possibilidade de manutenção da vida em tempos de emergência climática global. Verdade, né? Você vivenciou de perto essas questões aí de Brumadinho, né, que aconteceram em 2019, que todo mundo sabe, tem visto, gerou mortes e muita destruição ambiental. O que ainda está pendente de solução nesse caso? Nossa, muito. É a questão da impunidade, né? Contra a impunidade. A gente trabalha para que os responsáveis pelo crime, que existem provas contundentes que foram colhidas logo após a tragédia pelo Ministério Público. Então, existe uma denúncia que estava em andamento, teve um processo lento aí de discussão da jurisdição, mas tem um processo penal agora no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, contra 16 pessoas, réus da Vale e da empresa alemã Tuvisud. Então, a gente trabalha muito para essa responsabilização criminal, porque a gente acredita que somente pagar a indenização não vai mudar a conduta irresponsável e violadora de direitos que as mineradoras estão acostumadas a trabalhar, né? Que a gente vê historicamente aqui nos territórios. Porque aí ela pode colocar no orçamento dela e prever continuar violando direitos e somente pagar a indenização por isso. Então, a gente acredita muito na justiça penal e criminal, que eles têm que ser presos para de fato, ser responsabilizados pelo crime que cometeram. Além disso, na parte da reparação, né, a reparação que deveria ser integral, justa, ouvindo as populações, eficiente, é um processo muito falho, né? Existe todo um esquema aí de reparação que, infelizmente,
tem bilhões envolvendo acordos entre o Estado e as instituições públicas, mas no território, no dia a dia, infelizmente, a gente não vê nenhuma solução concreta para os nossos problemas cotidianos. A questão da contaminação é uma das que eu destaco como mais sérias assim, nesse momento, porque a gente não tem informação da contaminação do ar, do solo, da água, as doenças estão aparecendo, o Serviço Público de Saúde não consegue atender adequadamente, então é uma situação muito complexa, né? E a gente fala que o crime, a tragédia começou em 25 de janeiro, mas ela continua, né, até hoje, é um crime continuado, e a gente está aqui no dia a dia, continuamos amando esse território, trabalhando por ele, mas em uma situação realmente bastante difícil, sem contar todo o trauma, né, a dor coletiva da tamanha brutalidade que foi o que a gente viveu aqui, com 272 vítimas, né, assassinadas de uma maneira tão cruel. Então, é uma situação realmente delicada, e é por isso que a gente segue trabalhando para que ninguém mais tenha que passar por isso, né? Que isso não aconteça nunca mais em lugar nenhum do mundo. E a gente não consegue realmente compreender a lerdeza, né, da tomada de providências, a lerdeza de soluções, e até porque a gente sabe que a reação da natureza, ela não é assim da noite para o dia, precisam ações concretas, precisam ações que realmente possam mudar a catástrofe que foi criada aí nesse ambiente. Queridos, eu lembro que a gente está aqui conversando com a Carolina de Moura Campos, ela que é jornalista e defensora dos direitos humanos e da natureza, e também é a coordenadora desses projetos especiais, dos projetos no Instituto Cordilheira. Carolina, você também tem lidado especialmente com a questão das mulheres, né? Direitos das mulheres, defesa das mulheres. Quais são as principais dificuldades que as mulheres da América Latina estão enfrentando na área dos direitos humanos e também em termos de ambiente de trabalho? Tem tanto assunto bacana para falar contigo que eu vou ter que ir colocando nos blocos mesmo para a gente conseguir ouvir você. Ótimo. A questão, assim, das mulheres as mulheres da América Latina têm que ter um esforço dobrado, triplicado nesse trabalho diário de defender o território, defender a vida, né? Porque além de sofrer todas as desigualdades históricas que as mulheres, né, já sofrem no cotidiano, de salários mais injustos, de desqualificações gratuitas só pelo fato de sermos mulheres. Então, é muito difícil assim, você manter essa força e enfrentar tudo que as mulheres já enfrentam nesse campo de defesa ambiental e de enfrentando atores tão grandes e poderosos como as mineradoras, né? E as mulheres sentem, sem dúvida, de maneira diferenciada os impactos da mineração, né, sobre os seus corpos, os seus territórios, né, as suas comunidades, o seu sistema, as suas cumplicidades organizativas. Numa perspectiva ecofeminista, a gente fala do território corpo, que é o nosso primeiro território, o nosso território organizativo, comunitário, e o nosso território terra, que é a mãe terra mesmo, o corpo da mãe terra que nos provê a vida em abundância, né? E com o tempo, e assimilando e fazendo essas reflexões do extrativismo predatório com o enfoque feminista, a gente percebe que a mineração comete uma violência brutal, né, contra o corpo da terra, e inclusive comparamos com um estupro, né? Que muitas vezes, sem permissão, a mineração explode o corpo da terra, vai lá profundo, né, até o lençol freático, as águas subterrâneas, e deixa aquela ferida aberta, né, sem reparação, impossível de ser reparado e reconstituído como era antes. Então, são várias assim, interfaces entre a luta feminista por direitos, por respeito, por justiça, e essa luta pela terra, né, e a gente trabalha muito com esse entendimento da terra como mãe, que nos provê a vida, que precisa de cuidados, como uma troca, né, uma relação respeituosa, e não de extrair o que se quer violentamente, sem respeitar o ciclo da natureza, a regeneração
e os cuidados que ela demanda em tempos onde o planeta está tão exaurido, né, desse sistema capitalista global falido, na verdade. Você entende que o impacto para as mulheres ele é diferenciado do impacto para os homens? Sim, sem dúvida. Uma mulher, especialmente, por exemplo, uma mulher agricultora, ela sente no seu próprio corpo o que acontece no corpo da terra. Uma mulher tem a sua sobrecarga de trabalho muito aumentada em um ambiente contaminado, em um território onde uma mineradora vai se instalar, os corpos das mulheres estão muito mais expostos a uma série de violências. Então, são várias formas, né? A questão também de trabalho, né? As mulheres que trabalham na mineração sofrem muito, são desqualificadas, não têm estrutura para trabalhar, então são várias. A mineração afeta de maneira diversa as mulheres, assim como os feminismos são diversos, dependendo da forma como a mulher se relaciona com a atividade. Mas, sem sombra de dúvidas, nos territórios que sofrem com a mineração, há um impacto diferenciado no corpo das mulheres, que fica muito mais exposto a uma série de violências e sobrecargas de trabalho mental, físico, e isso é um debate super amplo e super avançado dentro dos movimentos feministas que defendem a natureza contra o extrativismo predatório. Uhum. Com o olhar mais pontual, mais crítico, mais analítico de vocês para todas essas questões ambientais, como é a tua interpretação, ou a interpretação do próprio Instituto Cordilheira, assim, por que é tão difícil, especialmente para as empresas mineradoras, respeitarem o meio ambiente, para terem esse olhar diferenciado, por exemplo, para o trabalho das mulheres? Olha, para nós há uma clareza de que não é mais possível seguir com esse modelo de mineração, porque assim não existe, por exemplo, né, mineração sustentável, porque a mineração em si, na sua natureza, é uma atividade insustentável que extrai da terra um recurso não renovável. Então, é impossível que essa atividade seja sustentável, né, como se propagandeia por aí, em campanhas muito milionárias, inclusive, das empresas. E assim, uma atuação responsável, tendo em vista os territórios saturados, né, as condições sociais dos territórios que estão aí nas zonas de sacrifício, a emergência climática, o colapso assim, civilizatório que nós estamos, responsável seria paralisar as atividades mineradoras e dar fazer um período de reflexão de que modelo de desenvolvimento, que progresso é esse, para que essa produção, para onde vai esse minério, para produzir o quê? É para produzir avanço na vida de quem? A custo de quê? Sabe, assim, são uma série de reflexões que a gente precisa colocar, não só ficar refletindo, mas colocar as mudanças concretas em ação agora. Assim. Aqui a gente vê assim, uma insegurança hídrica, uma possibilidade de colapso de abastecimento hídrico da região metropolitana de Belo Horizonte, uma situação grave, com barragens de rejeito acima de área de captação de água que abastecem a população. Então, assim, riscos, sirene tocando, outra barragem que pode romper a qualquer momento, um monte de bomba-relógio em nosso território, e ainda assim você vê as empresas fazendo propaganda de sustentabilidade, de respeito às comunidades, com, infelizmente, também um governo que não se coloca do lado das populações como deveria. Então, é uma situação assim, para nós, nesse momento, não existe muito possibilidade de negociar, ou dialogar, e de fazer um remendo aqui ou ali. É todo um modelo que não é possível mais sustentar por questões da natureza mesmo, das condições de vida, de abastecimento de água, de ar puro para respirar, de saúde. Então, para nós é preciso parar mesmo. Assim, falam, aqui em Minas falam porque não é possível viver sem mineração. Na verdade, se a gente quiser continuar vivendo, nós precisamos parar a mineração nesse momento. Verdade, verdade. Eu vou fazer um pequeno intervalo e eu volto já já contigo para a gente continuar a nossa conversa. Carolina,
Eu ouvi uma matéria hoje, li uma matéria hoje que estava falando sobre o planejamento das empresas, e não é só no âmbito do Brasil não, no âmbito mundial, com relação a esses projetos de sustentabilidade, né? Da questão climática. E a matéria dizia que os planos que já vêm sendo construídos, mais de 80% do que é prometido, do que é estabelecido, não é cumprido. E que se tem uma meta, por exemplo, para 2030, mas que na contramão dessa meta, em vez da gente diminuir o desmatamento, diminuir os impactos ambientais, na verdade eles crescem numa linha de 10%. Né? É um contrassenso total. E aí eu queria colocar uma questão para você. Os governos da América Latina, especialmente, acabaram de se reunir, na sua maioria, eles estão buscando fechar acordos com o bloco europeu para avançar em termos de parcerias e ampliar as medidas, né, contra o clima. Na tua opinião, o que está sendo proposto é suficiente? O que está faltando aí de significativo? Bom, a gente entende que é necessário superar urgentemente essa visão da América Latina como provedora de matéria-prima para o norte global, né? Primeiro, também, esse desenvolvimento e esse progresso também, a gente já fala do pós-desenvolvimento, pós-extrativismo, da gente consolidar as bases de uma sociedade baseada numa era após isso que a gente vive, esse desenvolvimento que, no final das contas, é violador de direitos e dá riqueza para muito poucos, enquanto né, o racismo ambiental, o racismo estrutural na sociedade, muitos sofrem os danos de uma riqueza que fica para poucos. Então, superar essa visão de que a gente tem que prover matéria-prima para o norte é muito, muito importante e, na verdade, nós temos assim, uma desconfiança total em muitas dessas soluções que são apresentadas pelo mercado e por governos que vão à transição energética, à economia verde, economia de baixo carbono. Existem alguns mecanismos que já vêm sendo discutidos no mundo há muitos anos, mas a gente vê eles muito travados, pouco ousados e muitas vezes com maquiagens, né? A gente chama de falsas soluções, né? Assim, agora os carros, vamos ter carro elétrico, mas para ter carro elétrico tem que ter bateria que depende de lítio. Aí você tem zonas de sacrifício onde o lítio vai ser minerado, sabe? E essa mineração vai gerar um outro desequilíbrio, um outro impacto, aí já vem o lítio verde, sabe assim? Então, umas coisas que estão muito fora da realidade, muito não tratando as mudanças estruturais que a gente precisa, né? A financeirização da natureza, aí mercado de carbono, que a empresa que polui paga para alguém, não sei lá onde, em outro lugar do mundo, que vai preservar e capturar aquele crédito de carbono, sabe assim? Então, modelos que acabam baseados na mesma lógica capitalista que só destrói assim, a vida no planeta. Então, a gente também tem muita desconfiança desses processos e faz a luta cotidiana nas comunidades, plantando sementes também, além de enfrentar os grandes projetos. A gente também semeia a forma como a gente acredita que é outra forma de viver, baseada no bem viver e no respeito, numa economia criativa e solidária, mas realmente esses esquemas assim precisam de mais radicalidade nas mudanças, porque ficar só botando um remendo aqui e ali, uma propaganda que agora é verde, é responsável, é ecológico, não resolve, né, infelizmente. Nessa linha do que você está colocando, a gente defende, né, o meio ambiente, defende o ar, defende os combustíveis renováveis, etc., e defende também a criação de um carro a gasolina popular para aumentar o número de veículos, né, nas ruas, etc., poluindo ainda mais o ambiente. O seu grupo de trabalho, você e um grupo de jornalistas, roteiristas, defensores
dessa linha dos direitos humanos e da preservação ambiental estão lançando um documentário que, pelo que eu tenho aqui, ele trata da luta de mulheres da América Latina versus essas grandes empresas internacionais. Uma batalha pela preservação ambiental, direitos humanos. Como tem sido a repercussão desse trabalho? Fala para a gente sobre ele. Vamos divulgar. O documentário A Ilusão da Abundância foi lançado em outubro do ano passado na Europa e circulou por lá alguns países, vários festivais, e agora já chegou na América Latina, já tivemos algumas exibições pequenas, fechadas em algumas localidades, mas agora vamos fazer uma série de eventos mais amplos, abertos ao público em Brasília, durante a Marcha das Margaridas, depois Belo Horizonte, já estivemos numa mostra de cinema em São Paulo, no final de julho, e também no Rio de Janeiro. Então, é um documentário bacana, muito belo, muito bonito e bem potente assim, na sua mensagem, que conta a história de 3 mulheres, a nossa aqui em Brumadinho, e também Máxima Cunha, do Peru, e Berta Cáceres, de Honduras. 2 mulheres com histórias muito fortes de defesa dos seus territórios, e são 3 mulheres num filme, mas somos 3 milhões, muitas e muitas milhares de mulheres nos territórios, defendendo a vida, a saúde, a coletividade todos os dias, e é uma pincelada de algumas histórias coletivas de defesa dos territórios, que existem muitas, apesar da gravidade do problema que a gente vive globalmente. Nós acreditamos nessas sementes, a luta, a defesa do território é também uma ferramenta de cura das dores e dos sofrimentos dos nossos próprios corpos e territórios e rios. E o documentário é uma ferramenta linda, né? A arte, né? Sempre acreditei como muito potente de gerar transformações e reflexões. Com certeza, né? Ela nos mostra de uma maneira clara, de uma maneira mais, às vezes, compreensível essa realidade, né? Especialmente quando a gente traz questões baseadas em histórias reais. Carolina, eu estou conversando contigo e fico lembrando de uma história que fala, né, de um passarinho que, diante de um incêndio florestal, ele ia lá, pegava um pouquinho de água com o bico e jogava ali naquele fogo todo, né? E aí alguém diz para esse passarinho: cara, o que é que você está fazendo? Você acha que você vai fazer, né, diferença no meio desse fogo todo? E a resposta do passarinho é: eu estou fazendo a minha parte. Então, eu acho que exatamente o trabalho de vocês, belíssimo, né, e muito pontual, é nessa linha. Vocês estão fazendo a parte de vocês e a gente espera poder colaborar e que esse trabalho ele possa realmente ganhar uma dimensão e, mais do que nunca, alcançar os resultados da missão que vocês têm estabelecido, que é fantástica. A gente, infelizmente, já está chegando aqui ao final do nosso programa, e aí eu queria deixar esse espaço para os seus comentários finais, o seu recado, o que você quiser falar para a gente. Eu queria agradecer muito pela oportunidade e mencionar que esse beija-flor, assim, ele não tem nada de muito especial, assim, somos pessoas comuns mesmo que não se calam diante das injustiças e que veem a vida como, né, algo integrado ao todo, à natureza, à comunidade, né? E é importante que todo mundo faça a sua parte mesmo, em qualquer lugar, onde você estiver, no seu trabalho, em casa, dia a dia, e botar o corpo e botar a sua voz em favor do bem comum é algo muito bom, faz muito bem e eu recomendo. É isso aí, eu também recomendo. Eu conversei com a Carolina de Moura Campos, jornalista, defensora dos direitos humanos e da natureza, coordenadora de projetos no Instituto Cordilheira. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco, Carolina, tá bom? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.